aqui, super competente. Peço só para dar uma ajudadinha ali. Eu acho que tem alguém com problema de áudio, mandar aquela mesma instrução que a gente mandou para a Camille, né? Gente, é muito bom ter vocês aqui. Nós estamos em 73 pessoas. Que gostoso, quanta gente junto com a gente nessa tarde calorosa aqui, pelo menos aqui no sul. Tá bastante calor. Eu sou Amanda, sou filha de pescadora aqui do sul. Sou a mais nova aí de 6 irmãos. Tenho uma família bem grande. Tenho aí meus 12 sobrinhos. Cada vez que eu conto, aumenta um. Então, daqui a pouco eu vou contar e vai vir mais um número. Tenho aí um caminho no psicodrama que foi um caminho muito bacana, assim, né? Porque eu tive o primeiro encontro com o psicodrama na graduação. E na graduação eu quis muito me aproximar dele, fui me aproximando timidamente e fui tentando me apropriar, mas não tem jeito. O psicodrama, além disso que vocês estão fazendo aqui, que é uma parte teórica que a gente vai se propor hoje, é importante experienciar. Então, se você quer conhecer o psicodrama, leia, estude, mas seja protagonista também. Né? Se lance nos grupos, se lance nas experiências, que foi desse jeito que eu descobri que era meu lugar. Eu sempre conto que o bicho do psicodrama me pegou, porque antes disso eu fui estudar psicanálise, né? O bicho do psicodrama me pegou quando eu fui protagonista de uma sessão. E quando eu fui protagonista de uma sessão, eu senti... Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação alguma vez na vida, de que eu estava exatamente no lugar que era para eu estar, assim. Parecia que todo o resto tinha sumido, estava eu e o diretor, e eu estava exatamente no lugar em que eu devia estar. Uma sensação de... uma certeza, não sei explicar. Acho que uma certeza e um calor. O corpo pegava muito fogo, assim, é o que eu lembro. E de lá para cá, então, eu e o psicodrama começamos a namorar mais fortemente, né? Hoje eu sou psicodramatista de data supervisora, o que significa que sou professora de psicodramatistas e também supervisiono psicodramatistas. Também continuei a minha especialização, tenho especialização em desenvolvimento humano, mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou professora universitária, sou professora da Viver também, atuo aí com grupos e com pacientes. Dentro da universidade eu estou mais no âmbito da psicologia social, que é onde me encontro, e tenho descoberto aí junto a Gabriela Vidal, que também está dando um curso bem bacana sobre dramatização online, né, psicoterapia online, as formas de também aplicar tudo isso nesse ambiente novo para a gente, que é essa virtualidade à tela e na tela, né? Então a gente vai descobrindo juntos formas de fazer. Mas para a gente falar de psicodrama e para a gente falar de história de psicodrama, geralmente a gente retoma a história de Moreno. Estou eu aqui contando a minha biografia, né? Mas quem sou eu na fila do pão? A gente veio mesmo para falar da biografia do homem, né, do cara, e a gente poderia também falar de Zerka, falar de Mariane, falar de tantas outras mulheres que também fizeram parte da construção do psicodrama, mas hoje aqui a gente vai trazer um recorte, que é um recorte de Moreno, certo? Mas não deixando de falar das mulheres brilhantes que não só sistematizaram o psicodrama, como muitos costumam dizer, mas que construíram ele e que continuam construindo, né? O psicodrama, ele é fortemente representado por mulheres também. Nós estamos aqui hoje, então, nesse movimento. Vou compartilhar com vocês. Não vou compartilhar, porque não me deixam mais compartilhar com vocês. Eu preciso que alguém me habilite para poder compartilhar um slide, mas a minha intenção era compartilhar com vocês o slide. A gente vai ter aí um tempinho meio curto, então a gente vai ficar mais aqui no âmbito teórico, para vocês terem... Sei que tem gente tipo a Andrea Corpus aí, gente, depois vocês têm que dar uma olhada quem é essa pessoa, né? Nós temos a Soraya maravilhosa também, a Carla maravilhosa, tem um monte de gente maravilhosa aqui que eu já conheço do psicodrama de longas datas, que vieram aqui comigo ajudar a construir esse curso, né? Não, na verdade, não fazê-lo. Então, quero agradecer também a presença de todos vocês, que independente aí da estrada de psicodrama, vieram aqui conosco falar um pouco dessa história, que é a nossa história, né? Bom, quero deixar claro, e como está nas minhas referências, que todas as imagens que eu utilizei aqui, elas foram extraídas de uma dissertação maravilhosa, tá? Que é do pessoal aí da Faculdade de Educação, e a dissertação dela foi justamente trazer a ilustração do psicodrama. Então, eu usei pedaços dessa ilustração, que eu gostaria de mencionar como muito bem feito, que trouxe aí a história de Moreno, e aí a gente vai discutindo a partir, né, do livro de
do Marrinot, da autobiografia moreniana, do Almeida, que foi um pouco do que a gente olhou para conseguir pensar isso juntos. Moreno, então, ele é um cara que nasce num contexto de ser filho de um comerciante, né, e de Pauline. Pauline tinha aí uma história judia, né, os ensinamentos judaicos, principalmente repassados pelos irmãos, mas ela estudou no colégio católico até os 12 anos. E aí, nesse contexto de estudo, imaginem vocês que nós já estamos aí entrando em contato com algumas vertentes religiosas e filosóficas que vão banhar Moreno ao longo do seu processo. E aí é uma família reconhecida, né, por ser família de professores, embora também tenha médicos aí na família do pai do Moreno, um médico, e de comerciantes. Né, e eles vão então se refugiar na Turquia. Falo desse contexto porque imaginem vocês, né, que são essas as pessoas e que assuntos são esses que são falados nessa casa onde nasce Moreno. Partindo do pressuposto, né, que nós temos aí um comerciante, alguém que tem tanto conhecimento no que concerne aí as vertentes judaicas quanto cristãs. Ele costuma dizer na autobiografia que ele nasceu num navio sem bandeiras, né? E ele dizia que a mãe dele provavelmente diria aí nesse contexto e costumava dizer que só se o mar fosse o ventre dela, né? E o navio de alguma forma fosse esse contexto do útero. Mas isso era uma metáfora que Moreno também utilizava, não só do ponto de vista diretivo, né, literal, mas para falar que ele é um cidadão do mundo. O tempo todo ele está nos dizendo na autobiografia dele que ele é um cidadão do mundo. Quando ele afirma não nascer com necessariamente uma bandeira, é justamente para falar da potência do quanto que o que ele entendia como uma missão dele era uma missão que perpassava aí países e nações. Então tem esse movimento, né? E tem uma outra questão muito importante que é justamente esse movimento em que Moreno pequeno, né? Ele começa a apresentar alguns sintomas de raquitismo, que a gente sabe hoje que é um déficit de vitaminas no organismo. E a mãe dele, então, vê passar uma cigana, e essa cigana recomenda que essa criança seja colocada, né, num monte de areia ao meio-dia para tomar sol, né, à luz do meio-dia. A gente sabe hoje, né, que o sol ajuda na sintetização de uma série de vitaminas, mas acontece que essa dica, essa simpatia dessa cigana acabou que rolou e o menino de fato se curou. E algo que a cigana havia dito ficou como uma profecia para a mãe de Moreno, né? Que um dia esse menino ele seria seguido teria seguidores, né? Ele teria alguns seguidores. E de algum modo ele nasce então sob essa profecia de ser um cara que teria muitos seguidores, né? Com o marco do cristianismo e o marco do judaísmo dentro do seu contexto familiar. Antes dessa brincadeira de ser Deus, Moreno também conta que a mãe dele costumava fazer pão e ela deixava o pão, né, na mesa, bonitinho, né? Você também deve passar por isso, né? Lembranças de infância de pãozinho, cheirinho de pão gostoso, quente, feitinho. Então a mãe dele fazia esse pão e deixava lá. E ele conta que uma noite ele foi lá, tirou o pão da massa do pão e começou a fazer bichinhos, montar vários bichinhos, né, com a massa de pão. E diz que foi dormir. Mas depois, quando ele acorda, ele volta e vê que a mãe dele tinha novamente transformado esses bichinhos em massa de pão. Né? E quando ele conta isso, ele está falando para a gente, inclusive, de outro germe muito importante para o psicodrama, que é o fato de nós sermos co-criadores também, desde já. E ele cita isso, né, quando ele fala dessa potência de uma massa que não tinha forma, né, e de repente passa a ter forma a partir da mão humana. E, nesse sentido, a potência que nós temos de dar forma às coisas e mudar as coisas, e essa alusão ao que seria conserva, aquilo que mantém a gente numa rigidez de uma forma, e o que seria espontaneidade, que seria essa nossa capacidade de mudar as nossas respostas ou de adaptar as nossas respostas ao contexto de acordo com a nossa coerência interna, daquilo que a gente acredita, pensa e sente. Né? Além disso, a gente tem essa brincadeira aos 5 anos de idade aqui, mais ou menos, que Moreno conta também seu germe para o psicodrama, que é o momento em que ele tem a brincadeira de Deus.
Ele, então, faz aí com os coleguinhas um céu, que seria um amontoado de cadeiras, ele se senta no topo como se fosse Deus, e os colegas seriam anjos. Então, ele é desafiado por um dos colegas a saltar a cadeira, já que é Deus, né? Para mostrar esse poder divino. Ele, de fato, se joga, se lança e quebra o braço nesse jogo. Nós percebemos aí muito forte a importância, e ele fala muito disso, né? Do quanto que nessa relação a gente já consegue perceber a importância dos egos auxiliares, por exemplo. A função desse outro, que é um papel complementar ou que representa um papel do meu mundo interno, e o quanto que esse outro que está representando algo do meu mundo interno, um papel que é complementar ao Deus, anjo em relação a Deus, né? E o quanto que esse papel potencializa o meu, o quanto que a potência do meu papel depende do desempenho do papel do outro. E por isso a gente sempre fala que o psicodrama é relacional. Veja, na história de Moreno já está descrito, é relação, está na relação. E além desse episódio que eu gosto muito, tem também um episódio de que eles estavam há muito tempo procurando o Moreno, não encontravam, e frequentemente eles encontravam ele brincando num acampamento cigano, né? E também isso também dá para a gente uma outra noção do ponto de vista filosófico, né, daquilo que ele vai bebendo ao longo da vida. Ele costumava ir, a gente precisa entender qual era o contexto da Europa para os ciganos, né? Os ciganos eram tidos como o povo sujo, o povo que rouba a criança, o ladrão. Então, existia todo um estereótipo voltado ao povo cigano nessa época e um estereótipo voltado ao povo judeu. E a gente está falando, então, de um encontro de dois estereótipos, né, de uma criança que carregava um estigma e que encontrava com um povo que carregava outro estigma. E é nesse lugar, e é desse lugar que talvez Moreno vá começar a pensar nessa ideia de que a gente precisa observar as pessoas no ambiente em que elas estão fazendo o que elas estão fazendo e vivendo as suas vidas, né? O Moreno adolescente, à medida em que ele vai crescendo, ele também vai se preocupar com a subsistência. Então, a gente vai ver um Moreno adolescente que está trabalhando já como tutor, né, que está auxiliando algumas crianças com dificuldades em determinadas disciplinas. Nessas tutorias, ele conseguia algum trocado. Mas tem um fator aí bem interessante na adolescência dele, que é esse encontro que ele tem com uma estátua de Jesus, né? E aí é muito bacana, né? Que ele afirma que estava diante dessa estátua, se perguntando se ele escolheria o universo, a identidade dele com o universo, ou seja, ser um cidadão do mundo, ou o compromisso que ele tinha com a família dele. E aí ele diz que resolve-se pelo universo. Mais uma vez, a gente está olhando na história de Moreno, o quanto ele fala da importância de a gente não ter fronteiras no que concerne a atuação, no que concerne a nossa possibilidade de ampliação do psicodrama. O psicodrama hoje, né, a Luísa Fleury está aí fazendo contribuições, inclusive na Ásia, para que o povo tenha a possibilidade de fazer leituras de psicodrama em outros contextos e conhecer o psicodrama que a gente faz aqui no nosso país. Então, a gente está, de fato, tentando seguir essa linha de pensamento moreniana que pressupõe que nós, psicodramatistas, somos cidadãos do mundo. Ainda na adolescência, então, começa esse movimento, né? E em casa estava acontecendo algumas questões, né? Tinha essa questão do pai que ficava muito ausente por conta do trabalho, e aí houve um processo mesmo de separação, ele ficou um pouco chateado, então ele se volta para uma outra questão, né? Ele se volta aí para essas ideias que ele tinha. Primeiro, lembram da cigana que a gente falou, né? Lembram da questão do judaísmo, lembram da questão do cristianismo. Então ele vem com essa ideia da busca, né, por um profeta ou da busca por uma mudança no mundo através das relações. E é balizado nisso que ele funda então a religião do encontro com alguns amigos, né? Então ele barbudo, com algumas capas, reunia alguns colegas e eles tinham como pressuposto aí a partir de algumas ideias do racidismo e da cabala, entender que a nossa possibilidade de criação ela está associada também ao coletivo, ao quanto que na relação eu consigo criar, né? O quanto que no contato com o outro há uma possibilidade de transformação. E aí essa religião, ele funda também com o auxílio, né, de subsídios que ele recebia também de alguns tios, a Casa do Encontro.
Na casa do encontro, ele recebia pessoas em situação de rua, imigrantes, né? As pessoas que, em geral, eram marginalizadas no contexto europeu higienista. Então, essas pessoas, elas conseguiam passar pela casa do encontro, lá eles tinham alimentação, eles podiam, às noites, aí cantar, também falar das suas vidas em uma roda, e a gente vai falar também que aí há um germe da psicoterapia de grupo. Não é à toa que Moreno vai ser aí um dos nossos primeiros presidentes no que concerne a psicoterapia de grupo mundial, justamente por conta dessa questão já ter acontecido aí no processo de adolescência, ele já começar a sistematização de rodas de encontro, que mais tarde, inclusive, Carl Rogers vai fomentar novas discussões sobre essas rodas de encontro. E o que essa religião do encontro falava, no que ela pressupunha, né? Acho que é bem interessante porque a gente falou aí que tem uma questão muito forte da cabala, né? Alguns pressupostos, tem a influência dele do cristianismo, tendo em vista aí que a mãe dele também lia aí a Gênese para ele quando criança. Nós temos aí alguns pressupostos. O primeiro seria manter o fluxo natural e espontâneo da existência, né? Que é essa ideia de que a vida, ela é espontânea, né? Aqui eu estou conversando com vocês, daqui a pouco eu estou olhando aqui para fora e eu percebo o movimento das árvores, eu percebo que tem uma borboleta vindo em direção às toalhas que eu estendi. E esse movimento da vida, eu tenho dois caminhos. Eu posso me opor a ele, fechar as minhas janelas, ou eu posso ir ao encontro dele, abrir as minhas janelas e usar, inclusive, eles agora num curso que eu estou ministrando. E isso é manter o fluxo natural e espontâneo da existência. Aproveitar aquilo que está acontecendo no aqui e agora, na nossa existência atual, e inseri-lo no aqui e agora, na minha experiência de vida, naquilo que eu estou experienciando nesse momento. O segundo pressuposto é bondade para todas as coisas existentes, né? Então, a gente percebe aí também um forte marcador do cristianismo. E quando a gente fala de bondade, a gente fala de bondade muito próximo ao conceito que ele vai daqui a pouco, mais tarde, desenvolver, que é o conceito de télio. Né? A bondade no sentido de conseguir olhar para o outro a partir do olho do outro, vendo que o outro sofre na ótica do outro. E quando fala de todas as coisas, a gente está falando de animal, planta, da relação que a gente tem com o mundo. O terceiro ponto da religião do encontro era a importância de estar no presente, que eu já começo dizendo agora, né? E a gente percebe que, dentro das abordagens fenomenológicas, a gente vai falar da teoria do aqui e agora de uma forma muito, muito forte, justamente porque a gente entende que, por mais que a gente tenha vivido alguma coisa traumática no passado, uma cena regressiva, ela está sempre se atualizando no aqui e agora. Né? Se foi difícil com meu pai, tá na minha relação com meu chefe. Se foi difícil com a minha mãe, vai aparecer na minha relação, sei lá, com um colega de trabalho. Isso tudo vai aparecer no aqui e agora. Né? E por isso o aqui e agora ele tem uma importância muito grande, porque é onde eu estou, é onde as minhas relações atuais estão, onde gerar os nossos conflitos aparecem, e a partir desse contexto é que a gente pode, via aqui e agora, tratar também relações que talvez sejam antigas, né? Compreender cada situação em seu contexto, isso também é muito importante, né? Então, o Moreno entendia, né, até no encontro que ele acha, depois a gente vai falar que ele acha que teve com Freud, que ele disse que teve com Freud, ele falava da importância de conhecer as pessoas no lugar em que elas estão. Ainda na adolescência, ele gostava muito de ler livros, né? Ele acabou devorando uma série de livros, e ele conta na autobiografia que, em certo momento, ele se deu conta de que, para conhecer pessoas, ele não podia ficar só lendo livros, ele tinha que ir para o mundo, ele tinha que estar com as pessoas. E aí está essa questão da importância do contexto, né? Ele encontrava os protagonistas dele na rua, no que eles estavam fazendo, né? Do jeito que eles estavam vivendo. E, de alguma forma, isso também foi sendo um germe para o que muitas coisas que Kurt Lewin vai desenvolver dentro das teorias de grupo, que a gente vai ver dentro da psicologia social, que são bem importantes. Espontaneidade e criatividade como resistência às normas. É interessante, né? Porque quando a gente fala de espontaneidade, e é muito importante, a gente não está falando necessariamente de uma ação deslocada com contexto. A espontaneidade nunca é deslocada com contexto. Nunca é um riso fora de hora, um choro fora de hora, uma reação desmedida.
a espontaneidade ela tem a ver justamente com o contexto. E a resistência às normas, e quando a gente fala as normas, são essas normas que nos impossibilitam de ter uma coerência interna. Quantas vezes eu deixo de fazer aquilo que sinto que devo fazer, porque tem alguém do meu lado que pensaria, meu Deus, o que a Amanda está fazendo, ou tem um outro que me julgaria, né? Então, nesse contexto, tem mais a ver com as normas culturais, sociais, que se transformam em conservas culturais, registros de normas fixos em ideias que me impedem de ter novas ações ou modificar as ações antigas de acordo com a minha possibilidade de ação no presente. Então, a gente ser espontâneo, ser criativo, é a possibilidade que a gente tem de ser coerente com o nosso, né, com o que a gente sente, coerente com a gente mesmo e coerente com o contexto. As duas coisas precisam acontecer para a gente ser espontâneo. E ser coerente com o contexto não é ser passivo. Ser coerente com o contexto é ser ativo. Porque se o contexto me pede que eu me posicione, eu vou me posicionar. Né? Não significa que eu vá me posicionar de acordo com o que todos pensam, mas o contexto exige um posicionamento. Então, é muito importante ver essa espontaneidade e criatividade como algo que nos movimenta. Urgência de viver esses princípios, né? O último tópico. Claro que tudo isso que a gente está falando, mais tarde, muitas pessoas usaram para descredibilizar Moreno. Olha como o cara realmente é megalomaníaco e maluco, né? Ele cria uma religião, né? Tem, inclusive, um determinado momento que ele passa a achar, inclusive, que talvez ele fosse o profeta dessa religião, e eles usam tudo isso contra ele mais tarde para dizer que o que ele estava fazendo não é ciência, né? Inclusive o que ele havia escrito nesse período, e a gente entende justamente o oposto, que aqui está a ciência, porque a ciência ela é composta também de filosofia, né? É a filosofia que impulsiona a ciência. E psicodrama ele foi montado por bases filosóficas muito presentes em contextos religiosos, mas acima de tudo bases filosóficas. Tem o caso da Liesel, né? A Liesel mais tarde se transformou numa grande atriz do cinema. Ele foi tutor da Liesel, tal. A mãe dela reclamava muito que ela era uma mentirosa, que isso já estava dando problema para os relacionamentos e tal. E ele começou a fazer uma série de exercícios com Liesel, né? Vários exercícios. Descobriu que ela tinha talento para atuação, sugeriu à mãe que colocasse ela no teatro. E é a partir justamente da tutoria com Liesel, que mais tarde veio a se transformar numa atriz reconhecida, que surge o famoso caso do Jardim de Viena, né? Justamente porque ele estava com Liesel e lá eles brincavam e às vezes Liesel percebia, por exemplo, que ela tinha uma bola e tinha uma outra criança que não tinha. E aí Moreno dizia para ela, mas você não precisa da bola para brincar, né? E aí construiu uma bola, né? Uma bola na realidade suplementar, que é essa realidade que a gente utiliza no contexto dramático para suplantar o que falta na realidade. Ele construía essa bola na realidade suplementar e jogava com a criança, ou fingia que estava pulando corda na realidade suplementar, né? No como se. Então, e Liesel não precisava mais dos objetos para se divertir. Isso também foi chamando crianças no parque, à medida em que elas percebiam. Eles começaram a fazer vários jogos no parque, jogos em que as crianças escolhiam novos nomes para ser, novas identidades, jogos em que as crianças escolhiam qual pai elas teriam se não fosse o pai delas, percebam um germe da sociometria também, que é a medição dos vínculos. E aí, quando eles escolhiam, eles tinham que brincar com esses pais, depois Moreno fazia um trabalho com eles, ao final também revisitava para ver se as crianças escolheriam os mesmos pais. Então, aqui nesse contexto de Viena, a gente vai percebendo também não só já a ação dramática como um potencial de catarse, mas a sociometria, a medição dos vínculos. Qual é o critério para eu eleger alguém como alguém que eu gosto ou que eu desgosto, um vínculo de atração ou de repulsão? Né? O que fazia uma criança escolher aquele pai e não o outro? Por que determinados pais eram mais escolhidos, outros eram menos escolhidos? Aqui já está o germe, então, da sociometria, que mais tarde Moreno vai desenvolver, principalmente após a ida para os Estados Unidos.
Então, ele também trazia essa questão dos contos, né? As crianças também representavam contos, e isso também vai auxiliando ele a configurar o teatro, né? O teatro da espontaneidade. Mais tarde, então, Moreno fala com o pai, e o pai diz para ele que o tio era médico e que seria uma boa coisa ele ser médico. E então ele conversa com o pai, ele toma a decisão de fazer a faculdade de medicina, ele vai fazer medicina. Numa dessas idas e vindas da universidade, ele percebe uma moça de vermelho, né? E ele estabelece contato visual e logo essa moça é retirada por policiais do local em que ela estava. E ele, sem entender muito, depois passa a compreender que era comum na época as prostitutas usarem vermelho, que era um marcador de quem era prostituta, e por isso, inclusive, que eu e a Andréia agora estamos usando o batom vermelho, e o batom vermelho durante muito tempo para as mulheres foi um grito de liberdade, porque antes era algo que marcava as mulheres, e a gente agora tem o batom vermelho como um grito de liberdade, só um parênteses, né? Mas aqui, então, essa mulher usando vermelho, né, foi identificada como prostituta, foi tirada desse lugar, e aí, sendo tirada desse lugar, Moreno mais tarde vai tentar entender, o que acontece? Por que essas mulheres não podem trabalhar? Né? Então, ele, junto a um amigo, dois amigos, né? Um que era jornalista e o outro que também trabalhava, né? Mas com especialidade na medicina, e eles vão montar um grupo com essas mulheres, justamente uma associação para que elas pudessem lutar pelos direitos, pela aposentadoria e tal. E algo que Moreno traz como algo muito bacana é que, ao final desse processo, eles são expulsos. O Moreno e os amigos são expulsos dessa associação. E faz todo sentido, né? Essa é a resposta espontânea e esperada. Eles são homens, não trabalham com o sexo, não havia razão para eles estarem mais na associação, que é aquela ideia do grupo que, de alguma forma, já funciona por ele mesmo e não precisa mais dessa mediação, né? O grupo que já consegue ter uma autonomia no seu processo. Moreno relata, né, e aqui, mesmo que seja de um ponto de vista metafórico, é legal a gente falar, que ele relata que. Opa, voltar para. Ele relata esse encontro com Freud, né? E claro, né, a gente, por mais que as pessoas dizem que ele é um contador de histórias e tudo mais, é interessante o que ele fala, porque ele diz o seguinte, que enquanto Freud vê as pessoas no ambiente artificial, ele vê aonde? Nas suas casas, no ambiente natural. E que na nossa proposta é que as pessoas sonhem de novo. Mais do que a gente colocá-las num ponto de análise, de interpretação do que está sendo dito, é importante que elas tenham capacidade ainda de se mobilizar para novas relações, para novas possibilidades de vida, né? E o quanto a gente conseguir estar com elas, e aí vem aí um grande mérito, inclusive, do psicodrama público. Quem não conhece muito do psicodrama público, sugiro que dê uma olhada, procure aí na internet alguns artigos, a gente tem muito bons artigos em livros, né, com a temática de psicodrama público, que vem justamente fazer isso, encontrar com as pessoas no seu ambiente natural, né, as pessoas que estão passando pelo metrô, as pessoas que estão passando pela praça, e que de repente encontram um grupo de psicodrama acontecendo nesse lugar dele de passagem ou nesse lugar de trabalho, né? Bom, quando ele se forma bem novinho, né? Ele se forma com 28 anos. E aí ele vai trabalhar numa região que é extremamente de interior, assim, ele não resolve trabalhar em um lugar muito grande, né? E aí ele acaba trabalhando aí em Bad Boslau, vai se dedicando, e é muito interessante, tem um episódio muito engraçado, que mostra um pouco da conexão dele, assim, né, com essa questão da cocriação, que é o momento em que uma determinada pessoa bate lá na porta do lugar em que ele havia se mudado e pergunta que queria ver o doutor Moreno e tal, e ele diz, tá. Ele disse, não quero falar com você, eu quero falar com o seu pai, porque ele era muito novinho, né, então as pessoas não imaginavam que era esse o cara que seria o médico que veio para a região. E aí ele diz, meu pai não pode, ele está muito ocupado, nesse momento vou eu, pode ser? Pode ser. Ele foi atender. Uma segunda vez, quando acontece um outro caso grave, né, o cara diz, dessa vez não pode ser teu pai, dessa vez não pode ser você, tem que ser teu pai, aliás. E aí eles, bom,
Então, tá, vamos procurar meu pai. Começa a procurar pra casa, procurar, abre uma porta, abre outra, tal, vai pro terraço. E o cara diz, mas onde é que tá teu pai, né? E aí ele aponta para o céu. E é justamente essa ideia de que o pai está muito ocupado, deixa eu fazer o trabalho, que é a gente precisa ser co-criador, né, nesse aspecto. Que muitas vezes a gente, inclusive quando a gente maneja grupo, a gente precisa entender que o grupo, às vezes, ele precisa fluir na sua potência. Um ego auxiliar, ele pode dar muitas direções que um diretor não sabe muito bem no momento para onde ir. A gente precisa confiar nessa potência do grupo, naquilo que as relações podem potencializar para um resultado final que seja coletivo, né? Então, todos nós estamos criando a todos os instantes. Uma outra questão muito importante, nessa época ele conhece Mariane, Mariane passa a morar com ele. Mariane também foi uma grande mulher dentro da história do psicodrama. Ela foi um dos primeiros egos auxiliares treinados, que veio a atender várias pessoas aí nesse contexto. Um dos casos que Mariane, que foi um dos amores da vida de Moreno, estava participando justamente de um homem rico deprimido que vai procurar Moreno para suicídio assistido. Então, o Moreno oferece para ele justamente outras coisas, diz para ele que então, para que ele desse um tempo para algumas sessões e tal, se o cara continuasse com a ideia, aí sim ele faria o suicídio assistido. E aí, durante semanas, Mariane vai sendo esse ego auxiliar representando partes do eu dessa pessoa e vai fazendo várias cenas, inclusive assim, como seria a sua última refeição? Né? Como seriam suas últimas palavras? Né? E, de alguma forma, essas cenas que foram sendo criadas, elas traziam muito mais relações dessa pessoa com as possibilidades de vida do que com as possibilidades de morte, né? De modo que não havia mais necessidade de suicídio assistido ao final do atendimento. Moreno muitas vezes atendia as pessoas sem cobrar, mas era uma comunidade de interior, então não sei se vocês também atendem interior, mas eu atendi um tempo numa cidade interior, as pessoas às vezes trazem para a gente ovo, pão, né? Eu não recebi, como Moreno recebi às vezes, né? Jarros, né? Bolacha, mas uma coisa ou outra assim a gente vai recebendo dos nossos pacientes, que é uma forma muito gostosa da gente se sentir em casa também. Então ele recebia às vezes algumas coisas dos pacientes, mas ele fazia questão de devolver, principalmente quando eram pessoas que não tinham recursos, né? E de algum modo, uma das governantas que trabalhou com ele acabou acumulando algumas dessas coisas em um cômodo, né? Quando o Moreno descobre que ela tinha acumulado um monte dessas coisas que as pessoas davam, ele pede para dar um jeito de devolver essas coisas aos seus respectivos donos, né? Que de fato não era de interesse dele que guardasse isso. Em 1921, a gente tem assim muitos acontecimentos para o psicodrama, né? Um deles é justamente o fato de que Moreno ele passa a editar a revista Diamond e a gente vai ter Buber, né, que é um grande filósofo que também escreve sobre o encontro. Eles foram contemporâneos, escreveram juntos sobre o encontro. A gente vai ter aí a questão do teatro, né? E aí Moreno, em 1921, ele cria uma nova forma de fazer teatro. Era um teatro de improvisação, aberto ao público, as pessoas, né, não ensaiavam as cenas, aconteciam espontaneamente, mas quando dava muito certo, os críticos achavam que era tudo combinado. Quando dava errado, era uma porcaria. Então, é nesse contexto que ele cria o jornal Vivo. Diz, tá, se vocês estão achando que a gente está combinando os negócios, então vamos começar a fazer assim, vamos pegar as notícias do jornal e vamos encenar essas notícias escolhidas e tal, explorando com o público novas respostas a essas notícias. Então, ele também não vai alcançar muita bilheteria no jornal Vivo, né? O que faz com que gradativamente ele vá seguindo para uma outra direção. Um outro episódio que também acontece, então, em 1921, é o episódio da Cadeira do Rei, que marca a passagem dessa vida religiosa para a dedicação ao teatro de Moreno, que é justamente esse momento em que a gente está vendo num contexto de estabelecimento de novos regimes, né, não mais monárquicos, né, um processo de república, de como é que a gente faria se nós tivéssemos um monarca entre nós, né, como é que seria se alguém aqui fosse rei? E aí ele traz aí, então, uma cadeira de rei, um cetro e uma coroa, para que as pessoas pudessem experimentar serem reis, rainhas da Áustria, né?
Depois era feita uma votação para ver quem seria escolhido e, pasmem, ninguém foi. E isso a gente tem hoje também, né? A busca por um líder messiânico que tire a gente de uma situação de conflito e que possa dar respostas que, de alguma forma, o grupo não consegue oferecer em consonância. Então, a gente elege um líder que, de alguma forma, represente uma resposta que a gente não consegue dar enquanto grupo em consonância. E aí, nesse sentido, também não houve líder a ser eleito, porque não havia consonância também de grupo, né? O grupo não conseguia concordar em coisas. No contexto do teatro da espontaneidade e do jornal vivo, acontece um dos casos bem reconhecidos do psicodrama, que é o caso Bárbara e Jorge. A Bárbara era uma das atrizes do jornal vivo, né, do teatro de Moreno, e Jorge é um cara que se apaixonou por essa mulher. Na verdade, ele se apaixonou pelos personagens que ela representava no palco, né? Ele se apaixonou por aquele ideal de mulher que era a mocinha que ela representava no palco. E depois ele percebe que ela não tinha nada daqueles personagens em casa e faz uma reclamação Moreno, dizendo que gostaria que ela fosse diferente, enfim. E Moreno então faz uma proposta aquela noite. Ele dá para Bárbara não mais um papel de doce meiga, não mais o estereótipo relacionado à feminilidade, mas ele dá um papel relacionado à violência e ao sexo. Então ela representaria aí dentro de uma notícia, né, uma prostituta que for assassinada, né, num contexto de enfim, esqueci o nome da representação, né, do cara que de alguma forma coordena do cafetão, no contexto do cafetão. E aí ela faz a representação desse papel, e gradativamente ela vai mudando a lógica dos papéis que eram encenados por ela. Isso também traz uma melhora no relacionamento, percebida por Jorge, mas Moreno tem uma outra grande sacada. Imagina, se já estava vendo Catarse, ela representando personagens que fugiam do estereótipo, né, daquilo que era exigido para ela, no estereótipo de feminino, imagina se fosse possível representar as cenas do próprio casal, do casamento, e inverter papel entre eles. E assim foi feito, então começou a haver a dramatização das cenas do casal, com algumas inversões de papéis, com o público também interferindo, modificando um pouco as cenas, e isso vai trazendo para a gente não só esse contexto, né, formativo do psicodrama, mas a terapia de casal também como uma questão possível. E aí, gente, tem uma questão histórica, é claro, né, que a gente sabe que a gente está num contexto aí de dificuldade para quem é judeu, né, e quem vive num contexto europeu, e ele, então, já sentindo, né, todo o calor do que seria também o germe do partido nazista, também toma algumas decisões baseadas nos desejos que ele tinha, porque ele tinha um ideal de um registro magnético que fosse algo que fosse guardar informações. Imagina, gente, ele está falando de, sei lá, de um CD, de um disquete, enfim. Ele pensou num disco rígido que pudesse armazenar informações e junto ao engenheiro e tal, ele pensou nesse projeto, só que ele tinha que patentear. E ele resolveu ir junto com o irmão de Marianne e tentar ver isso aí, como é que seria nos Estados Unidos. Então ele vai, descobre lá que já existe, já havia uma patente. Outros biógrafos de Moreno, inclusive, dizem que não havia outra patente, mas há registro de que tinha outra patente já, de algo similar. Ele continua com o teatro espontâneo nos Estados Unidos, mas ele vai também atuar com o boxe. Ele começa a prever quem seriam os ganhadores de luta de boxe, né? Isso traz para ele um certo palco, né? Porque ele fazia algumas entrevistas com as pessoas que iriam lutar naquela noite, investigava um pouco dos papéis desempenhados por eles e fazia uma previsão em relação às lutas, que, via de regra, não errava. Ele também tem um trabalho muito importante que ele vai fazer na prisão de Sing Sing. Então, ele é chamado para trabalhar na prisão, porque havia muitos conflitos, né, muitas brigas, morte, enfim. E lá ele vai trabalhar com duas questões, que é a sociometria, quais são os meus vínculos de atração e quais são os meus vínculos de repulsão, por que eu escolho, né, o Paulo para ficar perto de mim e o Bruno para ficar distante, quais são os critérios que eu uso para isso.
E olhando para esses critérios, que a gente chama de critérios sociométricos, olhando para esses critérios, qual seria a melhor organização das pessoas no espaço para que esses conflitos fossem minimizados. Não quer dizer, e aí eu acho que é bem interessante pensar nisso, não quer dizer uma metodologia fordista, né? A pessoa certa no lugar certo, porque ele não fazia sociometria sem fazer psicoterapia de grupo ou sociodrama. Então, ele não fazia um contrato só de sociometria, ele tinha que fazer um trabalho nesses vínculos. Depois, ele seguia trabalhando, né, fazendo um trabalho de psicoterapia para entender o que envolvia essa repulsão, essa atração, para trabalhar as cenas de conflito, e depois até, inclusive, reajustava, reaplicava o teste sociométrico para ver quem é que queria ficar com fulano para conversar, quem escolheria o Beltrano para contar um segredo, quem escolheria fulano para tomar um café. Então, e realocava as pessoas ao final, né? Então, nem sempre o que o teste sociométrico dava no início, após o trabalho, ele repetia o mesmo dado. Então, esse foi um trabalho bem interessante que tanto vai fomentar a sociometria de grupo quanto a psicoterapia de grupo. E aí, em vários congressos que ele vai, ele escuta várias críticas, as pessoas não entendem muito da proposta que ele queria com os grupos. Inclusive, em um desses simpósios na Filadélfia, ele chega a um determinado momento e diz: tá bom, vocês não estão entendendo, então vamos fazer. E aí ele faz para que eles pudessem entender que proposta é essa dele. Então, Moreno já percebeu, já trouxe toda essa questão da potência da dramatização no processo terapêutico. Ele já vai entendendo e trazendo que a saúde mental parece estar muito relacionada com esse troço aí da dramatização. E aí ele tem uma ideia, então eu vou construir um hospital psiquiátrico de portas abertas. Vejam como ele é revolucionário, né? A gente está falando que o cara, em 1936, construiu um hospital psiquiátrico de portas abertas. E esse hospital psiquiátrico de portas abertas, ele foi possível ser construído, primeiro, por um ponto de vista de uma ideia, né? Ele tinha uma ideia, mas ele não tinha grana. E era assim as coisas na vida dele, geralmente, né? Ele tinha uma ideia, mas ele não tinha grana. Então, o que ele faz? Ele começa a orçar, né? Ele já achou o terreno, achou o local, orça com pintor, orça com isso e aquilo. Mais tarde foram aparecendo pessoas, ex-pacientes, familiares de pacientes, potenciais pacientes, que foram financiando esse projeto. E aí foi sendo construído, né, o hospital psiquiátrico em Beacon. E o que é bem bacana é que, para você ser formado em psicodrama na época, você precisaria ter feito a formação em Beacon. Você ficava em Beacon, junto com os profissionais de saúde, junto com os pacientes, e você fazia sua formação de psicodrama no próprio hospital. As sessões, elas aconteciam, né, em geral, pelo menos 2 vezes por dia, e você podia ser tanto diretor quanto protagonista, né? Não tinha aí uma divisão muito grande que só os pacientes internados, então, seriam protagonistas, por exemplo. Né? Não, nesse ponto de vista, a gente já estava falando de uma simetria relacional que traz a gente aí para ser protagonista tanto quanto quem estivesse internado no hospital. O que a gente vai ter de comunidade terapêutica vai acontecer só após 1940. Então, vejam que em 1936 ele já estava implementando um modelo que a gente vai ver um pouco mais tarde, né? Aqui é uma cena, né, realizada em Beacon, porque em Beacon, não sei se eu botei aqui a imagem, aqui. Era esse palco que vocês estão vendo, ele ficava no centro, então as pessoas faziam todo o processo de tratamento no centro e ao redor tinham as instalações. Então, em qualquer lugar das instalações que você estivesse, você podia acompanhar as sessões que estavam acontecendo, que aconteciam nesse palco do centro, né? E aí vem Zerka, que é uma grande diretora em psicodrama, uma grande escritora em psicodrama, né? Aliás, o livro Realidade Suplementar e Arte de Curar é um livro que eu sempre cito, que eu sempre recomendo, que é um livro de uma entrevista que foi feita com ela e que ela dá algumas respostas muito bacanas e que ajudam a gente a pensar psicodrama. Zerka, quando ela aparece, é muito interessante, né? Porque Moreno escreve na autobiografia o encontro com Zerka como se ele pudesse ter solilóquios, como se ele pudesse ter lapsos dos pensamentos que ela tinha e que ele tinha no momento que eles se encontraram. E o que acontece aqui é que ela vai tentar um tratamento aí, né, no contexto de familiares que estavam adoecidos para Moreno e tal, e aí que eles se conhecem com ela buscando tratamento para familiares adoecidos,
Depois ela passa a colaborar em Beacon, passa a colaborar também quando ele passa a assumir o cargo, né, como diretora em psicoterapia de grupo. E aí eles acabam tendo um relacionamento, eles moram juntos. Zerka, inicialmente ela era formada em moda, mas ela vai gradativamente adentrando esse espaço. Ela é reconhecida por ser uma excelente diretora em psicodrama. Não tive o prazer de ter um contato direto com ela, apenas através dos meios tecnológicos que fizeram ela chegar até mim, assim, e as leituras que tive. Mas o que a gente escuta falar de quem conviveu com Zerka ou teve a oportunidade de estar com ela é justamente essa grande tele que ela tinha, né? Às vezes Moreno ficava muito tempo em entrevista no papel com um personagem, com uma pessoa, com um protagonista, e depois a Zerka entrava fazendo vários duplos, né? O duplo no psicodrama é quando a gente fala em primeira pessoa aquilo que o nosso protagonista não consegue dizer ou sentir, como se eu olhasse para o Rafael e fosse falar algo, né? Tipo, isso aí mesmo, Amanda, entendi, é isso aí. Né? E eu estou falando, dando voz ao que Rafael está pensando nesse momento. Então, era muito comum que depois que Moreno fizesse uma longa entrevista no papel, a Zerka entrasse fazendo vários duplos, muito certeiros, muito pontuais, né? E aí ela tinha essa fama, né, de ser alguém com uma tele, com uma capacidade de compreensão da dor do outro, do sentimento do outro, de se colocar de fato nesse sentimento e compreender linguagens que nem sempre eram diretas do que o outro estava tentando dizer. Ela tinha essa compreensão perceptual muito grande e isso auxiliava ela como diretora, assim, de uma forma muito absurda. A gente tem o filho de Moreno, que está aqui, que é o Jonathan Moreno, tem um livro, inclusive, né, que é escrito por ele, um pouco das suas memórias em relação a psicodrama, sociometria. E Jonathan Moreno, ele vai trabalhar com bioética, né? Ele não vai trabalhar com psicodrama necessariamente, mas ele foi criado nesse contexto, ele foi criado dentro do Hospital de Beacon, né? No penúltimo congresso a gente teve a oportunidade de estar com ele, de ouvi-lo falar, e entendendo que ele traz aí muitas informações dos bastidores que nos interessam bastante. Então, depois deem uma olhada nos escritos de Jonathan Moreno, se tiverem interesse. Moreno dizia algo que eu sempre repito quando eu estou nas aulas de técnica ou de conceitos, né? Porque as pessoas acusavam ele de ser megalomaníaco, de ser metido a Deus. E uma das coisas mais fantásticas que ele dizia que era o único meio de vencer a síndrome de Deus é exteriorizá-la inteiramente, ou seja, sendo Deus. O único jeito de vencer o meu egoísmo é sendo egoísta. E isso a gente vai olhar justamente dentro daquelas abordagens que são fenomenológicas, que os nossos colegas, a gente vai falar parecido, né? O povo da Gestalt, o povo da abordagem centrada na pessoa, a gente vai falar bem parecido isso. Que quanto mais a gente tiver essa congruência com o nosso mundo interno, que é a tal da teoria paradoxal da mudança para os nossos colegas de outras abordagens, né? Que quanto mais eu aceito quem eu sou, maior o potencial da mudança. Então, essa questão também para o psicodrama é muito cara. E Moreno já falava disso quando falava da sua megalomania, que o nosso potencial de mudança vem primeiro da aceitação daquilo que a gente carrega como nossas conservas. Não há um ato espontâneo sem uma conserva cultural. Não há possibilidade de você ser espontâneo sem uma base de conserva que você possa seguir como ponto de partida, seja para refutar ou para continuar a partir dela, né? Então, tudo que um dia foi espontâneo se transforma em conserva. E toda conserva pode ser uma base para um novo ato espontâneo. No final, eu também curto muito isso, que diz que amava as crianças mais do que os adultos, os doentes mais do que os sãos, os artistas mais do que os cientistas, justamente por aquilo que a Zerka fala no livro Realidade Suplementar, né? Ela diz que a maioria das pessoas às vezes reclamam de não conseguir dirigir uma sessão de psicodrama de grupo e tal. E ela diz que essas reclamações às vezes têm a ver com o fato de a gente não aceitar nossas próprias birutices. E ela diz que a importância do caos para a organização do terapeuta. O quanto que a aceitação do caos é importante para que a gente possa desenvolver o nosso papel aí de terapeuta. No leito de morte, Moreno ele volta a falar a língua mãe, então ele está falando alemão, que é né, criança nascida no contexto em que nasceu, foi a sua língua materna, né? E aí os biógrafos contam que quando ele foi para Deus, então ele foi
como um amigo. Na sua lápide, né, está escrito aqui: jaz aquele que trouxe riso e alegria à psiquiatria. A gente entende no psicodrama, por mais que a gente, muitas vezes, aconteçam sessões que a pessoa está profundamente emocionada, há choro e tudo mais, mas que o riso também é uma forma privilegiada de catarse. E que o riso também é uma contribuição que a gente pode ter. Eu tive uma paciente, nunca esqueço disso. Eu tive uma paciente que tinha uma situação, ela estava muito embotada, né, em relação a um falecimento de um filho, e ela não conseguia falar, né, sobre isso, mas em um determinado momento ela falou de um bolo e tal, que ela fez para o aniversário. E a gente resolveu encenar essa cena do bolo, né, de ela fazendo o bolo, ela deixando o bolo lá, e de ele vindo metendo o dedo no bolo. E depois, quando eles vão cantar o parabéns, ela vê o buraco que tinha do dedo do bolo do filho, e ela acha isso divertido, e ela cai na risada na cena. E a gente fez, e ela viu o dedo, né? Na realidade, no comentário, ela viu o bolo faltando um pedaço. Ela dá uma risada, e ela ri, eu seguro ela, e ela termina por chorar. A gente chora junto, a gente ri junto. Né? Terminamos a sessão assim, iniciando no riso, finalizando no choro, voltamos para o riso, né, num ciclo de possibilidade de manifestação das emoções através, inicialmente, do riso. Né? Então, o psicodrama também tem a ver com o riso. Acho importante dizer isso. Então, para a gente, tem alguns conceitos que são muito importantes. Né? Eu já lancei, já falei de alguns deles, mas a gente vai tentar olhar um pouco com carinho para alguns. Né? O que é o psicodrama, então? Eu só colocaria a verdade no plural, mas é um método de investigação da verdade através da ação. Porque quando a gente fala de verdade, a gente fala daquilo que é a verdade para o nosso protagonista. Muitas vezes as pessoas vêm para mim em supervisão dizendo: Amanda, mas aquele paciente não para de mentir para mim. Ele mente a sessão inteira. Dramatiza a mentira, porque na mentira está a metáfora da verdade. Né? A mentira ela é uma metáfora que carrega aí todo o potencial da verdade, daquilo que o sujeito deseja para si, quer para si, enfim. Então, o psicodrama vai ser esse método de investigação da verdade do protagonista, da verdade que ele conta, da história dele, através da ação. Bermudes, né, que é um dos grandes nomes que no Brasil movimentou o psicodrama, né, ele vai trazer aqui para a gente algumas definições também sobre psicodrama, que eu acho muito interessante. Então, ele vai dizer que o que é o psicodrama? Ele se baseia na representação do que está acontecendo na nossa vida, das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente muda os cenários, né? A gente percebe, por exemplo, paciente que está contando a mesma cena em vários cenários, está acontecendo a mesma coisa em casa, no trabalho, aconteceu quando era criança. Então a gente vai mostrando para ele na dramatização que as relações estão iguais, só está mudando o cenário. Né? A gente percebe, você percebe o que está acontecendo aqui é parecido com o que a gente viu ali? Vamos voltar para aquela cena lá para dar uma olhada? É importante que ele perceba essas variações dentro de cenários que às vezes são diferentes ou de um mesmo cenário. Também é importante ele perceber quais são os personagens que envolve, né? Quais são as complementaridades que ele exerce, se eu preciso ser a vítima para ter um antagonista, se eu preciso ser um antagonista de alguém, né? Que personagens são esses que estão envolvidos no conflito que eu carrego, e a importância de ver através dos olhos do outro, né? Da inversão de papéis como uma capacidade de gradativamente ir ampliando essa possibilidade de acesso ao outro, de olhar para o outro através do olhar do outro, né? Então, quando a gente fala de psicodrama, a gente fala de um pedaço da socionomia. A socionomia é essa ciência maior que Moreno cria, que vai estudar, então, as relações, mas ela vai ser dividida em sociodinâmica, né, eu tenho aqui, eu sabia que eu tinha conteúdo. A socionomia, então, ela vai ajudar a gente a olhar para os fenômenos de grupo, a forma como os grupos funcionam, enfim, a partir dos conceitos-chave, né? Então, o que eu vou olhar? A espontaneidade e a criatividade. Eu vou olhar para o quanto esse grupo consegue criar, o quanto que esse grupo consegue dar uma resposta adequada ao que o grupo sente e pensa, ao que o indivíduo pensa e sente, e o quanto que ele consegue, a partir desse impulso, criar coisas potentes para a sua transformação. Também a gente vai olhar para quanto que os grupos têm relações télicas e transferenciais, o quanto que eu carrego você do meu mundo interno, isso seria transferência, o quanto que eu consigo
entrar em contato com você, entendendo você no seu contexto, na sua possibilidade de vida e nas suas respostas dentro do seu contexto. Também a gente vai olhar para os papéis que são desempenhados, quais são os papéis que são desempenhados nos grupos, como é que estão os vínculos, né? E aí a gente tem o Moisés Aguiar que traz um pouco também, tem a Nery para quem quiser estudar mais a teoria dos vínculos. E aí a socionomia, que é essa coisa maior, como eu vi aqui, né? A socionomia, então, ela vai conjugar esses 3 anéis, ela vai estar dividida, então, sociodinâmica, que vai investigar, então, as dinâmicas de grupo, não é mais essa coisa maior, mas eu não vou olhar mais necessariamente na forma como as relações individuais estabelecem o grupo, mas a forma como o grupo está funcionando, a forma como esse grupo se potencializa, em que fase esse grupo está. E tem a sociometria, que é justamente aquilo que eu falei para vocês que ele fez na prisão em Sing Sing. Ele também fez um trabalho na educação com o que seria uma espécie de reformatório, né, de meninas. Também trabalhou no Tirol com alguns refugiados, no que seria também uma espécie de campo de concentração. Então, a sociometria é justamente essa medição dos vínculos, né? Os vínculos de atração e os vínculos de repulsão. A gente quer entender quais são os critérios, os padrões que faz você escolher. Por exemplo, se eu perguntasse, sei lá, para a Neuza, quem ela escolheria para estudar com ela, quem ela escolheria para ir para uma balada. Neuza, tem esse cara de que vai para balada, viu, Neuza? Quem ela escolheria para ir para uma balada, quem ela escolheria para cuidar do gato dela, quem ela escolheria para, sei lá, ajudar a limpar a casa. Quais são os critérios que fazem com que a Amanda seja escolhida para ajudar a cuidar do gato e a Edilene seja escolhida para, sei lá, ajudar um trabalho sobre psicodrama? Né, o que faz. E aí, isso é tanto importante do ponto de vista grupal, para a gente entender a lógica de formação de grupo, quanto individual também, porque eu passo a entender o que o outro espera de mim na expectativa do grupo, do papel, né? O que eu estou disponível para dar, que tipo de coisas eu estou lançando no grupo a respeito de mim. Porque se todo mundo aponta a mim, 5 pessoas, como alguém para fazer um trabalho, isso tem a ver um pouco com a relação que eu estou estabelecendo com o grupo, com a minha forma de me colocar no grupo, talvez, como diria Penha Nery, com a minha lógica afetiva de conduta, com o que eu faço para ser amada, né? Talvez eu tenha que ser inteligente para ser amada. Estou lançando várias coisas, porque daí tanto o povo que já tem mais tempo de psicodrama, como o povo que está começando agora, quer entender um pouco mais de lógica afetiva de conduta, a gente vai zapeando e vai localizando outros conceitos que são bacanas também para estudar. E a sociatria. A sociatria é essa parte, então, da socionomia que vai cuidar, então, do tratamento. A gente vai tratar. A gente vai olhar para o tratamento das relações, para o tratamento dos vínculos. Então, isso aqui vai abranger, então, a psicoterapia, seja individual, grupal, né, o sociodrama, pode ser o teatro espontâneo, pode ser roleplay, pode ser jogos dramáticos, pode ser teatro espontâneo, tudo depende da função. Se a função é curativa, a gente está no âmbito da sociatria. Então, para a gente, no psicodrama, como a gente entende que a gente se cura e adoece nas relações, o tempo todo que a gente coloca em tratamento são as relações. A gente quer entender quem eu sou na relação com alguém, quem eu sou para alguém, como eu me sinto com alguém, entendendo que a gente já nasce num contexto de placenta social, que é um contexto familiar, nosso primeiro grupo de origem. Então, a gente sempre vai entender o indivíduo nas suas relações. Então, por mais que a gente esteja no individual com o nosso paciente, a gente não deixa de estar, entre aspas, em grupo, tendo em vista que ele carrega todo o átomo social, todas as relações dele são trazidas para o nosso trabalho, né? Então, a gente entende que na nossa teoria moriniana, nunca o eu vai se encontrar por meio de si mesmo, é sempre através de um outro do tu. É por isso que quem quer entender um pouco mais dessa questão do encontro, talvez seja bacana dar uma olhada aí na teoria da matriz de identidade, talvez até com o próprio Fonseca, entender um pouco mais isso, mas, via de regra, quando a gente fala de encontro no psicodrama, a gente fala desse momento em que você pode ser exatamente você com o outro, que também pode ser exatamente quem ele é, e que quando acontece esta relação, vocês saem desta relação muito mais coerentes consigo do que quando entraram. Esse é o ideal de encontro. Uma relação que me proporcione uma coerência interna maior do que quando eu entrei nela.
Então, a gente deseja, a gente tem aí um anseio de ter encontros, às vezes, na vida, eles acontecem em volta e meia, e eles sempre levam a gente para uma condição de potência maior do que quando a gente entrou. Só para a gente rever alguns conceitos, embora eu tenha falado, para sistematizar. Então, quando a gente fala de espontaneidade e criatividade, essa capacidade de responder a situações novas ou antigas, não necessariamente vai ser a mesma resposta, porque se sempre for a mesma resposta, isso vira conserva cultural. Ela é algo que a gente nasce espontâneo, né? O Moreno diz que a gente é gênio, né? Que quando a gente nasce, a gente é um gênio em potencial, a nossa capacidade de descobrir o mundo, de dar novas respostas é imensa. E quando a gente fala de espontaneidade e criatividade, a gente entende que a espontaneidade, em geral, ela tende a ser menor quanto maior a nossa insegurança relacional. Né? Quanto mais inseguro, menor a espontaneidade. A gente vai ter aí a espontaneidade como um catalisador psíquico. Ela nos move para dar novas respostas, ela nos move para tomar novas decisões e nos move para criar, que daí a gente entra na criatividade. Né? Então, a espontaneidade nos move, nos coloca em ação, e a criatividade nos coloca em movimento para fazer, de fato, aquilo que a espontaneidade nos moveu a fazer. Quando a gente fala de conserva cultural, a gente está falando justamente desses valores que foram preservados, dessas crenças que foram preservadas, né? Eu costumo dizer, tem uma professora da Viver que diz, né, a gente também tem que agradecer as conservas, é graças a uma conserva cultural que a gente sabe que hora que a gente caminha, que hora que a gente para, que hora que a gente anda com o carro, que hora que o carro tem que parar, o semáforo é uma excelente conserva cultural, né? É um sistema de valores e símbolos que a gente já sabe para que funciona, que a gente usa, que é convencional, que você vai para alguns países e você consegue reconhecer, isso facilita para que você saiba que resposta dar. O problema é quando a conserva cultural ela te impede de ser coerente com o que você sente e pensa, né? Coerente com o seu reconhecimento de eu. Então, aí a gente precisa rever essa conserva, né? Porque a conserva por si só, ela não é um problema. Eu falei um pouco da tele, né? O fator tele que é tão importante, que tem a ver, alguns autores falam da empatia em mútua direção, Perazzo resgata aí Moisés Aguiar para falar que a tele é muito mais do que isso, muito mais do que uma capacidade perceptual do outro, muito mais do que uma capacidade empática. A tele tem a ver também com o quanto que você consegue, nessa relação com o outro, também ser você, né? Se você não consegue ser você, como é que você consegue estabelecer tele com o outro? A gente tem aí também essa questão das catarses, né? Que a gente consegue promover através da vivência, da dramatização. A catarse de integração, ela é uma delas, em que a gente fala justamente dessa liberação de emoções. Muitas vezes a gente viveu diversas coisas, mas a gente não consegue entender o que a gente viveu com o que a gente sentiu. E naquele momento da cena, quando eu dramatizo a minha relação com o meu noivo, eu consigo conectar o que eu senti depois, quando eu fui dormir, que fui dormir chorando, com o que eu vivi lá. E naquele momento, então, tem uma catarse que eu consigo relacionar aquilo que eu vivi com aquilo que eu senti, ressignificando essa cena e me libertando para uma nova relação. Falei ainda há pouco do livro da Zerca, que é a Realidade Suplementar, que eu super recomendo, né? Realidade Suplementar e Arte de Curar. E sempre faço a mesma referência, então peço desculpas ao pessoal que está aí me ouvindo de novo. Quando a gente fala de suplemento, por exemplo, suplemento vitamínico, a gente está falando, né, de algo que faltou no meu corpo e que eu estou colocando, suplementando, portanto, eu estou adicionando de algo que falta, né? Eu estou suplementando vitamina B12, então é algo que está em desajuste que eu estou colocando de volta para o meu corpo. A realidade suplementar também é um pouco disso, né? Quantas coisas que a gente viveu, a gente não conseguiu dar uma resposta, ou a gente não teve alguém que nos apoiou em determinado momento, ou a gente fez de uma forma que não gostaria de ter feito. Então, o psicodrama nos possibilita viver um mundo que não aconteceu, mas que pode vir a ser, e que é absolutamente real. É real. Quem já viveu uma sessão sabe disso.
eu tive uma sessão minha com protagonista, que a Alexandra foi diretora, e eu sempre cito isso também. Eu sou aquela pessoa que conta as mesmas histórias e tá tudo bem, sou filha de pescador, já me reconciliei com isso. A Alexandra, ela dirigiu uma sessão minha em que eu trabalhava num projeto social e eu estava com muita dificuldade de me desvencilhar desse projeto para entrar num novo projeto, porque eram jovens que eu tinha acompanhado o crescimento, parará, enfim. E aí eu trabalhei, e ela pediu, num determinado momento da cena, para eu fazer uma fotografia mental desses jovens se despedindo de mim. E eu tirei uma fotografia mental, era um psicodrama de grupo. Digo para vocês hoje que quando eu lembro dessa sessão, eu não lembro dos egos auxiliares. É como se os jovens estivessem lá e estivessem acenando para mim naquela despedida. Eu sempre cito isso, que para mim foi muito poderoso. Assim, né? Então, de fato, eu consegui viver isso como algo absolutamente real, né? E algo que fez parte e suplantou a minha história. De fato, eu consegui me despedir deles para conseguir iniciar um novo projeto. Né? Falei, e a gente precisa também deixar claro, quando a gente fala de psicodrama, que a gente trabalha sobre alguns instrumentos e algumas etapas e os contextos. Não vai dar para falar do tripé dentro da metodologia psicodramática, mas a gente fala um pouco aqui dos instrumentos agora, né? Então a gente tem o cenário como um dos instrumentos do psicodrama. O cenário é justamente aquilo que a gente constrói para que o cenário tenha essa função, né? Para dar potência ao ator e à plateia, né? Porque o cenário ele possibilita que você se sinta nesse ambiente e também possibilita que a plateia veja esse ambiente, ou o público veja esse ambiente, né? Público-plateia tem gente que tem, né, que acha que é diferente, então vou usar os dois. O cenário é justamente isso. Você diz assim, Amanda, você tá onde? Estou na praia. Então, onde é que tá o mar? O mar tá correndo aqui. Conta para mim como é que estão as ondas. Vamos sentir o mar? Tá gelado? Tá quente? Conta para mim como é que tá. Ui, tá gelado. Então não bota o pé não, tá muito gelado. Ou você gosta de água gelada? Ah, gosta. Então vamos molhar o pé. Né? Conta para mim, como é que tá a temperatura? Ah, tem 30 e poucos graus. Quando eu vou contando isso para vocês, e vocês nem estão aqui comigo, vocês estão imaginando a areia, vocês estão imaginando a onda, vocês estão imaginando o mar, vocês estão imaginando o pé molhado. E isso vai aumentando para a gente, em termos de uma potencial força cênica para uma futura catarse, vai potenciando essa cena, vai te aquecendo para o papel, né? O protagonista é aquele que agoniza, né? Ou aquele que vai oferecer um pouco de si ao grupo, é aquele que vai trazer um pedaço da sua história, seja no individual ou no grupal, para trabalhar um pouco dos conflitos, né? O diretor é aquele que vai auxiliar o protagonista na organização da sua cena de conflito. Os egos auxiliares são as pessoas que vão interpretar, dramatizar os papéis do mundo interno do protagonista. Então, se ele tem uma mesa que é muito importante, onde ele escreveu a tese dele, talvez um ego auxiliar possa, inclusive, representar essa mesa. Ou se a gente está trabalhando no individual, a gente pode pegar, como essa mesa foi tão importante, uma almofada, um cantinho para colocar essa mesa como um marcador dessa cena que foi tão importante. O público de plateia, então, né, tem autores como a Rosane Rodrigues que diferencia, né, público plateia para essa questão de estar mais ativo e tal, mas via de regra a gente está falando das pessoas que não estão em cena no momento, mas que têm a oportunidade de, através da cena do protagonista, também se sentir, ter a sua catarse e também se sentir representado. Eles viajam na cena com o protagonista, né? Opa! Então, eu falei de aquecimento, porque no psicodrama a gente tem os aquecimentos inespecífico e específico, a gente prepara primeiro para que você venha para a sessão, deixe o mundo, as coisas para fora, né? Então, às vezes você vem para a sessão pensando no cachorro, na ração, parará, e às vezes você vai preparando com aquecimento corporal, vamos alongar, vamos caminhar, para que esse corpo se coloque nesse lugar da sessão, e depois um aquecimento específico, que é a preparação para a cena. Né? Ah, ele trouxe um conflito com a namorada. Mas para que ele possa se ver nesse conflito, ele precisa ver a namorada. Então eu preciso aquecer ele para ver a namorada. Por isso é específico, já é dentro da cena, já a gente já está na construção dessa cena. Então, vamos lá, vamos ver essa namorada. Como é que ela usa óculos e tal? Posso inverter papel, colocar no papel da namorada, perguntar para ela como é que ela é, como é que é o cabelo, como é que é a roupa. Eu vou preparando ele para ver essa namorada, para que ele sinta ela ali, para a gente poder construir a cena.
A dramatização, que é a cena em si, né, quando a gente consegue trazer o conflito através da atuação em papéis, que pode ser no mundo interno, eu posso viver isso na fantasia guiada, pode ser em cena aberta, eu posso viver isso né, levantando, dramatizando, pode ser em psicoterapia da relação, eu posso estar sentadinha aqui, você sentadinho aí, a gente poder fazer a inversão de papéis aqui. Então, a gente tem aí várias possibilidades de aplicação. Isso, inclusive, está, acho que, num dos cursos da Viver, que é do individual, né, do psicodrama individual, como algumas explicações. Aí a gente tem o compartilhamento, que é uma das coisas. Todo mundo fala da dramatização do psicodrama, mas o compartilhamento é uma das coisas mais bonitas que a gente tem e que não necessariamente é no final da sessão. O compartilhamento é aquele momento em que, já que o protagonista deu algo de si, o grupo ou o diretor também oferece algo de si ao protagonista. Né? Então a gente oferece uma peça de roupa para aquela pessoa que ficou nua para a gente. Naquele momento, no momento da sessão, isso pode ser, o compartilhamento pode ser, por exemplo, agora, recentemente, tive uma paciente que eu atendo online, que ela disse assim, você está num lugar diferente? Eu disse, pois é, eu estou na Praia do Sonho. Você está na Praia do Sonho? Ah, eu já fui aí e tal. O que você está fazendo aí? Isso é compartilhamento. Isso é compartilhamento. Né? Isso também porque o que a gente veio trazer depois? Logo depois desse primeiro momento da Praia do Sonho, ela veio me dizer, pois é, sabe o fulano, que era uma situação que ela tinha vivenciado com uma situação conflitiva de namoro? Eu conheci ele na praia tal. E aí a gente começa a construção da cena, que o compartilhamento no início da sessão serve como um aquecimento. Olha que doido. Né? Então, a gente entende também com Bustos que o compartilhamento ele não vai acontecer só ao final da sessão, ele pode acontecer a qualquer momento da sessão, claro, com parcimônia, porque a gente precisa entender também o quanto que disso do paciente, às vezes, tem a ver com o processo dele, de fuga, enfim, e não tem função. Também não deve servir para dar uma lição de, olha, se eu sair disso, você também vai sair, veja só como eu me livrei da situação. Né? Então, o compartilhamento não, ele tem uma função de buscar a simetria. Durante a sessão, várias vezes a gente viveu questões assimétricas, a gente ofereceu algo para o paciente, né, em afeto, a gente ofereceu orientação, e aí no compartilhamento a gente volta a estar numa relação simétrica. Então, a gente consegue sair da assimetria e voltar para a simetria relacional. No grupo, a gente sempre dá essa instrução, né? Gente, não vamos dar conselho, né? Compartilhamento é o momento da gente falar de si, o que do protagonista tocou a sua história. Isso é bem importante. Teve uma paciente também que ela estava contando muito da loucura dela na universidade e tal. E ela era pró-unista, né? E ela estava ralando muito para fazer as coisas na universidade. E eu contei para ela, não, eu também fui bolsista do ProUni, também fiz a graduação com o ProUni, depois mestrado também foi por causa da CAPES, também fui bolsista e tal, não sei o quê. E ela ficou assim, foi muito importante para ela esse compartilhamento, porque ela estava num lugar em que parece que todo mundo conseguia ter melhor condições de vida, inclusive a terapeuta, do que ela, assim, todo mundo estava conseguindo dar certo e ela não. E nesse momento também eu contei um pouco para ela como a minha vida também era fodida, não como eu saí desse lugar, mas também como esse lugar também eu já também tive um lugar assim que foi meio ruim, né? Então acho que é desse ponto de vista, não como a gente saiu, mas como a gente já teve também nesse lugar difícil. A dramatização, o compartilhamento, aí pra gente poder, deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho. Ai, Deus. Então, eu sugiro que vocês leiam a Carta Resposta a Palavras do Pai, do Nudel, que é maravilhosa, né? Mas vou deixar aí para que vocês leiam em outro momento. E peço desculpas que eu tive que sair corridinha, porque era um monte de coisas que eu sabia que eu ia falar. Meu Deus, tem a Dani Cardoso aqui também, não sei o que é a Dani Cardoso. Tem gente que faz introdução várias vezes, está muito bem introduzido no psicodrama, assim. E gosto bastante, sair especialista em introdução. Mas bacana ter vocês aqui com a gente. Estou adorando ver vocês. Queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi. Sei que eu tive que falar um pouquinho rapidinho, que a gente estava com o tempo corrido. Enfim, queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi essa história, como é que foi estar aqui com a gente.
pessoal puder abrir as câmeras também para a gente fazer uma fotinho agora no final. Eu não vou embora. Amanda me expulsou, falou mal de mim. Ai, meu leãozinho, fica aí, fica. Acabei de chegar, entrei só para te ver, bonita. Tô sabendo. Também te amo. Ah, tá. O pessoal perguntando dos livros, né? Eu citei A Realidade Suplementar e a Arte de Curar, da Zerca. Eu citei a dissertação Aspectos Ilustrativos do Psicodrama. Eu vou colar aqui. Peraí. Oi, Jobis, que bom que tá em aquecimento para pós. Tô ansiosa, Emanuela, Emanuele, que bom, Lidiane. Então, eu vou pedir para que vocês façam, Dani, depois eu descrevo, tá? Uma imagem que pode ser com as mãos, pode ser com o rosto, que represente como é que foi para vocês o curso hoje. Como se fosse uma escultura. Muito bom. Se essas imagens tivessem voz, vamos tentar dar voz aqui para ser inclusivos também. Vamos tentar dar voz para essas imagens. Temos a Dani também, que é uma pessoa com deficiência visual. Vamos lá. Abram rapidamente e deem voz para essas imagens. Joinha. Eu amei, foi incrível. Eu amei essa introdução, não conhecia o psicodrama. Eu fiz um movimento. Ótimo. Eu fiz um movimento de abrir a mão em direção à boca. Do tipo, falei demais. Minha imagem representa broto, porque toda vez que eu entro novamente em contato com esse histórico, eu percebo novos brotos, novas possibilidades. A minha também é parecida com a da Cristina. As duas mãos estão juntas, Dani, assim, fechadas, e elas abrem. Os dedos abrem. Uma flor abrindo, um broto se abrindo. A minha foi um coração, porque eu amei e eu senti amor no que você faz também, né, na sua transmissão. A minha foi do conhecimento, porque eu aprendi muito nessa tarde. Bom, agora que eu entendi o que era da voz, eu fiz só um barulho, eu não tinha compreendido ainda. Mas a minha imagem foi como se fosse uma lâmpada mesmo, como se tivesse acendido uma ideia nova na minha cabeça. A minha imagem foi de um novo conhecimento, né? Uma nova aprendizagem. Gratidão a todos vocês por esse tempo que nós compartilhamos. Deem uma olhada lá na página da Viver. Que bom, Manalisa, que bom te ter aqui também. E estejam com a gente no grupo de estudos, eu junto com a Dani, que está por aí, a Camila, a Gabi. Nós estamos coordenando um grupo de estudos toda sexta-feira, das 17h30 às 19 horas, que é o grupo Viver Recria, de Revolução Criativa. A gente espera vocês por lá. Fala com a Ana, por qualquer coisa, para as inscrições, a Ana combina com vocês. Amanda, muito obrigada a participação de todos. Gostaria de lembrar que hoje à noite a gente tem mais um evento da jornada, que é o nosso webinar sobre psicologia hospitalar e luto, às 8 horas. Também convidamos vocês a participarem dos outros ciclos de jornadas, né, que teremos nas próximas semanas, certo? Gratidão aí a todos vocês, gratidão, Amanda. Muito obrigada e nos vemos hoje à noite, então. Até mais, povo. Até mais, gente. Obrigada, tchau. Tudo de bom.